para mais uma aula, a 13ª aula do componente curricular Geografia. Sou a professora Rosimar, trabalho na Rede Municipal de Palmas, na Escola Municipal Estevão Castro. E o objeto de conhecimento que nós iremos aprender hoje é as paisagens e os tipos de relevos. Crianças, vocês sabiam que as paisagens é tudo que está ao nosso redor? Isso mesmo, criança. As paisagens é tudo que está ao nosso redor, que podemos ouvir, ver e sentir. Por exemplo, a professora Rosimar está aqui, em uma sala onde há uma lousa, uma mesa e as paredes. Tudo isso é uma paisagem. Mas agora eu vou mais além ainda. Eu imagino agora vocês aí sentado na sala, sentado no sofá, assistindo o canal 5.2 e prestando muita atenção no que a professora Rosimar está falando. Isso também, crianças, é uma paisagem. Mas, imagine que vocês estão sentindo aquele cheirinho bem gostoso de um pãozinho quentinho que a mamãe está fazendo no forno. Aí você já consegue imaginar ele pronto e na mesa e vocês comendo. Isso também, crianças, é uma paisagem. Crianças, então vamos prestar atenção na leitura que vai aparecer na tela. Paisagem, para a geografia, significa duas coisas. Tudo aquilo que os sentidos, tato, audição, olfato e visão, os humanos podem captar. Vocês estão vendo uma imagem aí em que à sua frente tem um computador e do lado tem algumas paredes. Isso é uma paisagem. Se prestar atenção mais ainda, poderá ouvir que lá fora passam os carros. Também é uma paisagem. Então, crianças, tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo que a sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Crianças, agora nós iremos conhecer alguns tipos de paisagem que são muito importantes para que eu e você conhecemos cada uma delas, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção na leitura que nós iremos fazer na tela. Paisagem natural, aquela que o homem ainda não modificou, composta por objetos naturais, como os rios, árvores e montanhas. Florestas densas e áreas de preservação também corresponde às paisagens desse tipo. Vocês podem ver a imagem dos encantos do Jalapão, onde há serras, rios e logo em seguida a Cachoeira do Roncador em Palmas. Essas imagens, crianças, elas são muito bonitas aqui na região em que nós moramos e são chamadas de paisagem natural. Por quê? Porque elas não foram modificadas pelo homem, né? Não foram modificadas pelos seres humanos. Então, esse tipo de paisagem nós devemos o quê? Preservar, porque elas são muito importantes também. Elas se tornaram o quê? Um meio de turismo da nossa cidade. Muitas pessoas de fora vêm conhecer o Jalapão, porque é um lugar que ficou conhecido como um lugar turístico e muito bonito, onde há dunas, lagos de águas cristalinas. Então, crianças, eu quero que vocês tenham a ciência que nós devemos preservar as paisagens naturais. Mas agora, a professora Rosimar vai falar mais ainda um pouquinho de outro tipo de paisagem, que são as paisagens cultural. As paisagens cultural já é um pouquinho diferente das paisagens natural. Mas eu quero também que você acompanhe comigo a leitura que nós iremos ler na tela.
Paisagem cultural é aquela que o homem já modificou, composta por objetos sociais como construção, cidades e etc. Paisagem cultural é o ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, ou seja, o ambiente que já sofreu intervenção humana. Então, crianças, a paisagem cultural já é diferente da paisagem natural, porque ela sofre o quê? Modificações humanas, né? E essa modificação, às vezes, elas são boas, não são ruins, mas não é como a natural. Mas eu também quero que vocês tenham uma atenção também especial com as paisagens culturais, porque elas são muito importantes e também nós devemos cuidar dessas paisagens culturais que existem na nossa cidade. Mas eu quero que agora vocês vejam uma imagem que irá passar na tela, que eu irei mostrar algumas paisagens culturais. A imagem que está aparecendo na tela, né, a paisagem que está aparecendo na tela, mostra o Palacinho de Palmas. Olha aí, quando ele era bem antigamente, acho que até o papai, a mamãe, o vovô se lembram, né, como era essa foto. Não havia asfalto, né? Aí tem um cavalo, né, um meio de transporte daquela época. Era um cavalo, sabiam? As pessoas usavam muito os cavalos como meio de transporte. Já do outro lado, nós temos o quê? Já o palacinho totalmente diferente, já modificado, né? Já mais bonito ainda. E do outro lado, nós temos o Palácio Araguaia de Palmas, um palácio muito bonito, que é algo também que nós chamamos de paisagem cultural. Crianças, vimos esses dois tipos de paisagem, né? A paisagem natural e a paisagem cultural. Mas eu quero reforçar novamente, é muito importante que nós cuidemos dessas paisagens, porque elas também, nós podemos ter lembranças ruins delas, se não cuidarmos dessa paisagem. Muitas vezes existe paisagem em nossas mentes que elas ficam guardadas lá. E se nós tivermos uma paisagem em que a paisagem cultural foi danificada, onde as pessoas jogam lixo, pincham as paredes e desmatam os lugares naturais, nós não teremos lembranças boas, não é? Então é preciso que nós tenhamos a convicção, né? E a percepção que nós precisamos preservar essas paisagens. Mas agora nós iremos falar um pouquinho mais de outro tipo de paisagem, que são os relevos. Existem vários tipos de relevos: montanhas, serras, depressões, paisagens e planalto. Cada estrutura possui uma forma diferente e todas merecem a nossa atenção. Afinal, crianças, elas formam o ambiente em que vivemos. Mas agora, crianças, nós iremos falar sobre esses tipos de relevos. E o primeiro que nós iremos falar são as montanhas. As montanhas são também um tipo de paisagem. Eu quero que vocês agora acompanhem comigo a leitura na tela. As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Então, crianças, as montanhas, elas são de elevada altitude. O que é isso, professora Rosimar? Elevadas altitude, porque é muito alto. Então, as montanhas, elas são muito altas. Então, por isso nós nos referimos como elevadas altitude. Já agora nós vamos falar também sobre os planaltos, que é outro tipo de relevo. E agora eu quero que vocês prestem atenção comigo na leitura na tela. Os planaltos são definidos como áreas mais ou menos planas que apresentam médias altitude
delimitações bem nítidas, geralmente composta por escarpas e são cercadas por regiões mais baixas. Neles predomina o processo de erosão, que fornece sedimentos para outras áreas. Crianças, os planaltos é um pouco diferente das montanhas, né? As altitudes são médias, são o que mais baixas, que também nós chamamos de serra. E aqui na nossa região, criança, em que nós moramos, na região de Tocantins, próximo a Palmas, que é a capital, existe muitos planaltos, vocês sabiam? E os planaltos, eles são composto por altitudes médias e também planas, mas muitas vezes também tem pequenas erosões que são causadas pela chuva. Mas agora nós vamos falar do terceiro, que é as planícies. Então eu quero que vocês prestem atenção novamente na imagem que vai aparecer na tela. Planícies são áreas planas e com baixas altitudes, normalmente muito próxima ao nível do mar. Encontra-se em sua maioria próximas a planaltos, formando alguns vales fluviais ou constituído de áreas litorâneas. Então, crianças, as planícies já são também diferente dos planaltos, mas perto delas também pode ter os planaltos. E elas são banhadas por Por vales fluviais. E as planícies também existem aqui na região em que nós moramos. Então, aqui na região em que nós moramos, existe muito tipo de paisagem que nós chamamos de relevo, né? E planaltos e planície existem na região em que nós moramos. Agora nós iremos falar da depressão. São áreas banhadas que apresentam as menores altitudes da superfície terrestre. O Mar Morto, no Oriente Médio, é a maior depressão absoluta do mundo, ou seja, é a área continental que apresenta as menores altitudes, com cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. Crianças, então são muito baixa. Mas eu quero falar outra coisinha para vocês também que é muito importante. Vocês sabiam que devido à ocupação do espaço, esses relevos são modificados? Agora vamos prestar atenção na leitura que faremos na tela. Ao ocupar o espaço, as pessoas modificam o relevo para atender às suas necessidades e ao seu modo de vida. Com o crescimento da cidade, terrenos para a construção de moradias e vias de circulação para construir túneis e estradas em áreas de serra. Crianças, vocês podem ver pela imagem aí que isso é muito ruim. Tem muitos relevos, né, que eles não podem ser modificados, né, ser ocupados, né, por espaço para construir casas. A imagem que aparece para vocês aí, mostra uma erosão causada pelo homem, porque lá foi construído casas em um relevo que lá havia vegetação e a vegetação foi retirada, a terra ficou fofa e o que aconteceu? Houve uma erosão e ali causa um desastre ambiental, tirando até vidas. Criança, foi muito bom que nós aprendemos hoje, né? Falamos sobre o tipo de paisagem, falamos sobre a paisagem natural, falamos também sobre as paisagens culturais. E temos a ciência que isso é muito importante para nós termos a consciência que devemos preservar cada uma delas. Mas a aula que vem nós iremos falar sobre o clima e a vegetação do Brasil. Então não quero que vocês perdam a próxima aula, porque ela também é muito importante. Mas professor Rosimar, quer desejar um ótimo dia de estudo e que vocês se cuidem muito, usem a máscara, álcool em gel e não se esqueçam, assista o canal 5.2 e acesse a plataforma, tá bom, crianças? Um beijo enorme da professora Rosimar e até a próxima aula.